Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um diário de trade. Hoje, dia 18, terça-feira, pregão aí, começando com o gráfico do índice, 5 minutos na tela, tá? Lembrando que as análises aqui são basicamente aí para o intraday, preferência para o gráfico de 5, de 2. Eu tento analisar o máximo de ativos aqui, tá, galera? Só que não dá. O tempo aí é curtinho, né, para esse vídeo poder subir no Instagram também. Mas aqui a gente vai começar com mini índice, tá? Depois a gente pula para o dólar e pula para o mercado internacional, firmeza? Então no índice, galera, hoje foi o pregão basicamente semelhante a ontem, né? Só que o que mudou, galera? Que em vez dele abrir numa alta e devolver deixando sombra superior, hoje ele abriu numa baixa e devolveu deixando sombra inferior. Então o que acontece? Estão vendo aqui o primeiro candle do dia? Ó? Olha o mercado derrapando a primeira hora inteira. Estão vendo? 9,50, 9,55 e a brincadeira começa agora. Ó. Porque este primeiro candle aqui é negativo. Tá? É o candle das 10 da manhã. Se eu pegar um Fibo, pessoal, desta máxima e jogar para essa mínima, eu esperaria o quê? O mercado corrigir nessas retrações para tentar pegar uma compra, ou ele romper essa média móvel de 200 períodos e tentar pegar um pivôzinho de baixa. Mas de fato, como vocês podem observar, o mercado, o que ele faz? O mercado ele consegue se manter. Ó, a partir do momento que você tem essa barra negativa, o comprador já entra defendendo o cenário, fecha acima do conjunto de médias móveis e consegue se manter. Estão vendo? Que ele consegue se manter nessa região. Então aqui passaria a ser o quê? O nosso ponto-chave, que se o mercado rompesse, daria para projetar cenários para alvos, tá? Se eu coloco lá no 15 minutos, por exemplo, e dou um zoom, aqui vocês vão ver que ele estava bem ancorado. Ponto de atenção que eu estava era com essa média móvel de 200 do M15, tá? Tava cuidando dela para ver se não, né, não serviria uma defesa por parte dos vendidos. Ok? Se vocês observarem, galera, num ambiente um pouco mais, tá um zoom out no gráfico, vocês vão ver que ele estava tentando acionar um pivô de alta nos 60 minutos também. Aqui, ó. Estão vendo? Ó, tinha possibilidade pelos 60 minutos do mercado acionar um pivôzão de alta aí, tá? Olha o candle que ele deixou nessa primeira hora. Um martelinho, tome, com acionamento. Tudo isso acabou influenciando para a gente efetuar uma compra aí a partir das 10 e pouco, né? Que foi esse movimento. Vocês viram que o mercado puxou. A partir do momento que o mercado deu essa puxada, galera, o que a gente fez com o Fibo? Tô vendo que eu tô com o Fibonacci aqui? Eu trabalhei assim, ó, pegando o pivô, tá vendo? Ó? Tá aqui, rompeu e eu joguei o primeiro alvo para cima. Por que eu peguei aqui, ó? Que eu joguei aqui? Porque eu interpretei todo este movimento como uma correção, tá vendo? Ó? E trabalhei com ela para cima, para de fato o mercado nesta situação, o que ele vai fazer? Ele vai me gerar como se fosse, opa, ele vai me gerar como se fosse o quê? Um movimento medido, né? E aí, ó, a cada correção, a gente tem a pernada que iguala o cenário. Ponto crucial, galera, ponto crucial. Eu tenho recebido muitas mensagens de alunos também, seguidores. O que acontece? A galera está com muita dúvida no que diz respeito qual que é a melhor forma para conduzir esse trade. Pessoal, o mercado aqui, ele deu uma porrada e ele chegou numa região de topo aqui, tá vendo? Uma região de topo, ó. Tá? Regiãozinha de topo, tá aí. Tá os padrões de defesa aí. O que acontece, galera? Nessa região aqui, ele já chegou caro para continuar comprando. Provavelmente sugerindo uma correção, tá? Só que o índice, ele é aquele ativo tão sensível que no macro ele está caindo também, que ele começou a derivar
Eu mesmo esperava que ele fizesse uma correção aqui, fosse de encontro com a sua média móvel de 20 períodos e, de fato, ele seguisse o seu movimento, a sua maioria, trabalhar no movimento altista. Só que o índice, galera, ele é muito sensível, cara. Basta dar essa esticada aqui em região de lateralidade que ele se caga todo. Então, o que acontece? Ele acabou frustrando o rompimento aqui, né? E devolveu tudo. Devolveu e voltou com a estaca zero. Tá? Ele voltou para a mínima. Quer dizer, voltou para aqui, para a região de abertura. Ó, na média móvel de 200 aqui embaixo. Ontem, ele fez basicamente a mesma coisa. Aí você vai me perguntar, amor, por que você não vendeu? Porque eu já peguei a ida. Mesma coisa de ontem. Eu já peguei a ida. Então não precisava ter pegado a volta. Tá? Não precisava ter pegado a volta. É claro que, pô, se você pegou a ida da gordura, por que você já não vendeu a pegar mais? Galera, para quem está no movimento segurando ele meia hora, 40 minutos, uma hora, cara, o cansaço mental conta muito. Ainda mais quando eu estou conduzindo uma sala ao vivo. Então, porra, não dá, cara, você ficar girando no movimento, sabendo que você tem um NASD para trabalhar ali também, é extremamente cansativo, tá? É extremamente cansativo. Mas, de fato, tendo gordura aqui, se você tivesse vendido, teria botado mais 1.000 e poucos pontos no bolso, entendeu? E o que vem acontecendo sempre, é o que eu falo, o índice ele é ativo de 2 movimentos. Entregou a volta em A aqui, ó, tchau. Olha o que acontece no período da tarde. Nada. Faz nada. Mesma coisa de ontem, ó. Aí você joga lá no diário, nada também, ó, doji. O índice é isso. Deu dois movimentos bons, cara, pula fora. Movimento bom que eu digo é essas puxadas, tá? Pula fora, você vai perder a cabeça ali, o mercado não vai te mostrar basicamente nada, ok? O dólar hoje, pessoal, o dólar fez um cenário também bem parecido com ontem, tá? Ameaçou. Ontem a gente pegou na venda do dólar que a gente surfou o movimento de baixa, tá? Hoje eu tentei uma compra no começo do pregão aqui no dólar, no pivô, e abortei essa compra. Mesmo se eu tivesse segurado, teria sido estopado, tá? Mas eu vou explicar lá para vocês. Por quê? Porque na minha concepção, visto o cenário do dólar aqui, ele poderia sim continuar no movimento altista para tentar buscar essa região de máxima. Ok? Que eu acho que até vai, tá? Eu acho que até vai. É uma região que eu buscava ali como alvo. Então, vocês viram que o mercado aqui, ó, ele abre, ele faz o pullback, ele ancora nessa região e ele me chama para compra nesse engolfo, negligenciando a 200, tá? Tinha que negligenciar essa média móvel de 200. Mas tanto no 15, no M2, ele estava chamando aí, tá? Só que como ele começou a demorar, eu acabei zerando. Só que assim que eu zerei, ele deu uma acelerada. Só que observa essa região de máxima aqui, galera. Olha essa região de máxima aqui. Vê, tome, bateu lá e devolveu. Isso foi 10h30, tá? Isso foi 10h30 da manhã na abertura do mercado americano. E aí, parecia que ele poderia vir buscar essa mínima, não é mesmo? Parecia que ele estava com um ímpeto para buscar essa mínima aqui, ó. Né? Mas o que acontece? Simplesmente defender o mercado nessa região. Se eu pegar um FIBO desta máxima e jogar para esse fundo, ele travou no 61. Até o pessoal comentou que parecia um fundo arredondado e tudo mais. De fato, esse que andou aqui chamou atenção. Tá? Por quê? Porque além dele pegar uma inversão de média móvel, ele deixou uma barra ignorada que foi rompida. Só que a compra aqui basicamente é igual à anterior. A 200 está caindo, tem defesa vendedora. Então, assim, ou você toma o risco e tenta encarar o cenário, ou você fica de fora, né, meu? Que não ficou extremamente fácil de pegar, não, tá? Estão vendo aqui o movimento? Vamos ver quando sai do stopzinho, pessoal? Se fosse pegar aqui. Pagar uns 11 pontos aí, mais ou menos, tá? Uns 11 pontos. E aí vocês viram que, de novo, ó, pelo terceiro teste aqui nessa região, entregaram na venda e aí não foi mais nada, tá? Basicamente, uma baixa, uma alta, tudo meia boca, tá, galera? Nada extraordinário, firmeza? Mercado internacional. Vou começar aqui com o ouro, tá? Porque o pessoal me perguntou bastante do ouro.
Sim, pessoal, teve um baita de um breakout no ouro. Por quê? Aqui eu tenho todo o processo de lateralidade, ó. Estão vendo? A gente tinha marcado lá na sala esse processo de lateralidade. Isso aqui foi antes da abertura do mercado americano, tá? Então vocês conseguem perceber aí, de fato, que tivemos sim uma lateralidade desde a madrugada. Só que aí eu te pergunto, pô, o mercado americano tá abrindo. Ele ameaça uma alta, só que na alta eu tenho uma 200 caindo na minha cabeça aqui. Então se eu antecipar contra essa 200 vai ser extremamente complexo, né? O que acontece? Os players começam a defender nessa média móvel de 200. Tá? E aí, galera, o que eu falo sempre para os meus alunos, tem cenários, pessoal, que eu estou considerando que está acontecendo no momento. Então, no momento, meu foco no ouro era o que está acontecendo o quê? Na abertura. E olha só que você poderia desenhar uma estrutura aqui, ó, de acumulação, né? Estrutura de acumulação, você espera o quê? Romper para cima e entregar o movimento medido, correto? Sim. Quem que está para baixo aqui? 200, 20 no 60? Olho no movimento para baixo, pessoal. É isso mesmo. A leitura parece complexa, mas a gente faz isso diariamente lá na sala ao vivo, né? E os alunos pegam ali que é operações profissionais, tá, pessoal? A gente faz trade aí para pegar o aceleramento dos movimentos, tá? E aí, de fato, o cenário que eu vi mais, que realmente se pudesse ser mais técnico, seria aqui, tá? Trabalhar com venda nessa barra ignorada, nesse pullback simples, com stop nessa máxima. No período da tarde, tivemos aí o mercado, ó, metendo estruturas, ó, tá? Bagunçando o cenário, mas aqui mostra o quê? Que você tem, de fato, uma defesa aqui, outra defesa aqui e mais a defesa aqui. Opa, é vendedor seguindo, comandando o cenário. E aí, meus amigos, quando tu acha que acabou, você tem esse gatilho que rompe toda a região e demonstra continuação de baixa, né? Então, toda essa estrutura aqui, ó, se tornou uma estrutura de continuação de baixa. E aí, de fato, você tem os gatilhos sendo formados em concordância nas continuações do movimento de baixa. Beleza? Este foi o cenário do dólar. O Bitcoin, basicamente, uma puxada, para quem operou, foi um trade aqui às 11h15 da manhã, mas foi o trade, tá, pessoal? Foi o trade, tá? O trade. Sensacional, ok? Mercado americano, falando aqui do Nasdaq. O Nasdaq, galera, eu fiz 2 operações nele, mas a primeira eu tive que comprar. Olha só, pessoal. Ele estava próximo de uma região de suporte. Só que o que me deixou bitolado com esse Nasdaq foi essa entrega na madrugada, ó. Desde a noite, né? Ontem vocês viram que ele caiu, né? Beleza. Olha o cenário dele continuando, tá? Vamos continuar o cenário? Tá lá, ó. Este foi o cenário dele aí durante toda a overnight, ok? E aqui era o ponto-chave, por quê? Porque aqui tinha uma região de rompimento e eu comentei com os alunos, cara, podia segurar aqui nessa região e não romper, né? Não romper e fazer de fato uma correção maior, porque de fato com uma correção maior, a gente conseguiria fazer uma venda num valor justo, né? Onde o americano gostaria de vender. Então, pessoal, a partir do momento que o Dow Jones abre, vem defesa vendedora, e aí você vê que o mercado está bem sobrevendido, aqui eu tentei a minha primeira operaçãozinha de compra. E, basicamente, ele foi e começou a voltar, eu zerei essa operação. E, de fato, ele dava indícios que poderia seguir na alta aqui com a nova defesa compradora. O que eu fiz? Não comprei de novo, esperei, né? Opa, stop não está cheio, tirei o stop antes, estou tranquilo, vou seguir o cenário. Aí, meu amigo, ele deixa um 2 trade de venda aqui, ancorou, trocou polaridade, americano encaixou o movimento, vendemos, pegando 100 pontos aqui e saímos fora, tá? Eu saí basicamente aqui, no cenário, mas eu postei lá para vocês, eu acho, né? Postei em todos lá que o mercado tava com a defesa aqui, ó, vendedora nessa região, galera. Estão vendo?
que vocês podem... Deixa eu apagar essa bagunça. Virou um cabaré, né? Porque aqui, ó, o que acontece? Quando você acha que ele vai dar a movimentação de continuação de alta e falha no pivô, você pode traçar um canal, ó. Porque essa falha do pivô geralmente é o quê? É como se fosse uma deriva em meio de movimento. É isso mesmo. Não acredite que padrões de reversão só ocorrem em topo e fundo. Pode acontecer em meio de movimento. Dificilmente eu vi a professora explicando isso, galera. Eu expliquei isso, eu fui um dos primeiros a explicar todo esse tipo de cenário no Brasil, para deixar a galera bem ciente. Além disso, eu tinha uma média móvel de 50 aqui, ó, defendendo o cenário, que de fato é a média móvel de 20 lá no gráfico de 15 minutos, tá? Então, no 15 minutos continuava descendente. Só que daí, meu amigo, é aquela história, né? O cansaço pega, tá, galera? O cansaço pega. Por isso que é bom você poupar energia e entrar na sua janela operacional, janela que tenha liquidez, para você fazer seus trades aí. Se estopar, estopou, acabou. Se der boa, vai pagar bem, tá? E o que eu não quero é que você fique preso no cenário aí o dia inteiro sufocado e entregando dinheiro para esse bando de vagabundo aí, desses banqueiros, beleza? Um forte abraço a todos, com todo respeito, tá, galera? Eu digo um bando de vagabundo que esses caras gostam de dar aquela manipuladinha. Não no mercado americano, que é difícil, tá? Que o dinheiro aqui é grande, o número de participantes é maior. Mas na B3 vocês veem que os caras ficam esperando, né? Na B3 eles querem manipular, querem pegar nossas ordens. Porque, ainda mais agora que o número de pessoas físicas, CPF, está diminuindo cada vez mais, né? As bets aí, ó, evaporou com as pessoas. A B3 não tem feito nada para mudar o cenário. Bolsa desabando. Gráfico sem liquidez, como é que eu vou atrair o povo? Então, ó, pensa bem, tá?